Eu gostaria de chamar a atenção, em especial aos parlamentares que compõem essa mesa, para nós nos questionarmos a respeito do propósito da MP da Liberdade Econômica. A aprovação da MP da Liberdade Econômica não se trata apenas de aprovação de um projeto qualquer. Se trata da definição do país em que nós queremos viver. Hoje, o Brasil se encontra na posição 153 do ranking da Heritage Foundation, que mede o índice de liberdade econômica. Os últimos 3 países são nada mais, nada menos do que Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. Os principais países, eu poderia aqui estar falando do IDH desses países, são Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália e Irlanda. Poderia eu sim estar falando do IDH, pois não há desenvolvimento social onde não há liberdade econômica. A liberdade econômica traz o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico trilha um caminho indissociável com o desenvolvimento social. Portanto, para aqueles que defendem o desenvolvimento social de maneira isolada, pensem a respeito de que grupo de países vocês querem estar. Falar da MP da Liberdade Econômica é falar também a respeito dos salários dos trabalhadores. Trago aqui 2 exemplos de países não tão desenvolvidos, mas que estão trilhando esses caminhos. O primeiro, o pequeno país da Estônia, que em 1991 deixou de fazer parte da União Soviética. Naquela época, um trabalhador ganhava, em média, 1 a 2 dólares por dia. Hoje, um trabalhador ganha R$ 5.800 nesses países. Em 2008, o país da Geórgia, não o estado dos Estados Unidos, o país da Geórgia, trilhava um caminho parecido. Ele estava na posição 100 do índice Doing Business, um índice internacional que mede a facilidade de fazer negócio. Hoje está no top 10 e ganhou um aumento de 80% na renda per capita dos seus trabalhadores. Pergunte aos senhores, vocês sabem onde está o Brasil? O que houve com o Brasil nos últimos anos? Nos últimos 15 anos, nós tivemos um decréscimo real da renda do nosso trabalhador, em 15%. Isso ocorre porque parlamentares, burocratas que se concentram em Brasília e nas câmaras municipais acham que sabem ditar o rumo da economia. Pois digo aos senhores parlamentares, quem trata da economia é o empreendedor. O Estado não deve se meter na economia. O Estado não é um agente econômico. Haja vista esses países. Podemos citar aqui a Nova Zelândia, a Austrália, os países escandinavos. Por que eles se tornaram desenvolvidos? Por que uma ilha no meio da Oceania, que antes era depósito de presidiários da Grã-Bretanha, se tornou um dos países mais envolvidos do mundo? Os senhores já se questionaram a respeito disso? Pois digo aos senhores que a resposta é a liberdade. E se nós queremos que o Brasil trilhe o caminho da prosperidade, nós precisamos defender a liberdade. E defender a liberdade econômica é defender a aprovação de maneira integral da MP da Liberdade Econômica. A MP da Liberdade Econômica trará desenvolvimento não apenas econômico, mas desenvolvimento social. Trará segurança jurídica, pois respeita a autonomia da vontade das partes ao estabelecer um contrato. Defender a MP da Liberdade Econômica é também defender o fim do jeitinho brasileiro, o fim da ideia de que o fiscal, de que o burocrata cria dificuldades para vender facilidades. A raiz do problema, a raiz do maior problema do Brasil, que hoje é visto como a corrupção. Então, senhores vereadores, senhores parlamentares, deputados, peço aos senhores a encarecida atenção a esse projeto, pois não é apenas um projeto, é a definição de um rumo de vida, a definição da escolha de um país, a definição entre se juntar a um país subdesenvolvido ou alçar novos voos ao desenvolvimento social e econômico que o Brasil merece. Obrigado.